Oi, turminha, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje já é quinta-feira, dia 5/11. Bora lá para as nossas aulas. Pegue então a apostila de matemática e o caderno de atividades do Vamos Trabalhar. Hoje nós veremos uma unidade nova, geometria. Unidade 18, que está na página 263. Corte transversal de uma concha do gênero Nautilus. Então, o que vocês veem aqui? Ó? É o corte, né? Uma imagem de uma concha, de um caracol. Depois, nós vemos aqui uma obra, a grande composição. Okay? Óleo sobre tela. Olha aqui. O que vocês veem? Um monte de quadrinhos, né? Retas. Né? E essa imagem aqui é uma estrutura metálica. Olha o formato dessa estrutura metálica. Hein? A geometria pode ser identificada em várias formações e situações, como na natureza, na arte, nas construções feitas pelo homem. Então, turminha, é comum nós vermos assim, observarmos no nosso dia a dia, né, a geometria, né? Até mesmo na natureza, em construções, né, em obras de arte, podemos observar aí desenhos que lembrem aí a geometria. Tá? Página 264, linhas. As linhas geométricas podem ser abertas, simples, fechadas, simples, abertas, não simples e fechadas, não simples, ok? As linhas abertas simples não são fechadas e não se cruzam. Então, as abertas simples, elas não são fechadas e não se cruzam. Okay? As linhas fechadas simples, elas são fechadas e não se cruzam. Linhas fechadas simples são fechadas e não se cruzam. Ok? Como os exemplos aí da apostila de vocês. Depois nós temos as linhas abertas não simples, que elas não são fechadas, porém elas se cruzam. Como, por exemplo, nessa imagem aqui. Ela não fechou, mas ela cruzou. Ok? E nós temos as linhas fechadas não simples, que são fechadas e se cruzam. Como é o caso dessa imagem aqui, ó. Ela fechou e cruzou. Ok? Então, aqui na apostila de vocês, nós temos os exemplos de cada uma delas, o formato como seria, tá? Sugestões aí. Elementos de uma linha fechada. As linhas fechadas apresentam contorno interior e exterior. Então, observe aqui para vocês verem, turminha. Então, aqui é o contorno, é o traço da linha, certo? O interior é a parte de dentro aqui da linha. E o exterior é o que está do lado de fora. A mesma coisa nessa figura aqui, ok? Atividades. Ligue a coluna da esquerda à coluna da direita. Então, nós temos aí na coluna, a letra A, B, C e D, nós temos as imagens aí das linhas, certo? Vocês vão ligar cada imagem à descrição correspondente. Okay? Se ela é uma linha aberta simples, se ela é fechada não simples, se ela é fechada simples ou se ela é fechada não, ou se ela é aberta não simples. Então, vocês vão ligar aí, fazer a correspondência. Ai, Pro, eu esqueci. É só voltar aqui atrás, dar uma olhadinha aqui, ok? 2. Desenhe uma linha aberta simples. Uma linha aberta não simples, uma linha fechada simples e uma linha fechada não simples. Então, nesse espacinho aqui, vocês vão criar aí, desenhar esses tipos de linhas que pedem aqui, ok? 3. Observe a figura e faça o que se pede. Pinte de vermelho a região interna.
Qual que é a região interna aqui dessa figura? Vocês vão pintar de vermelho, ok? B. Identifique com letras maiúsculas os pontos da figura. A para o ponto interno, B para o ponto externo e C para o que está no contorno, ok? Então, tem o ponto aí, vocês vão colocar as letrinhas. O A vai ser o interno, o B o externo e C o contorno. 4. Observe a figura a seguir e dê nome às partes indicadas. Então, nós temos aí essa figura, certo? Vocês vão dar nomes às partes que estão indicadas aí pelas setas e letras. Continuando, retas. A linha do horizonte nos dá a ideia de uma reta. Então, quando nós olhamos aqui a linha do horizonte, que ideia nós temos disso aqui? Uma reta, certo? A reta não tem começo nem fim e tem infinitos pontos. Indicamos as retas com a letra minúscula do alfabeto. Então, turminha, quando nós fizermos uma reta, nós usamos dentro da geometria as letras minúsculas do alfabeto. Então, nós desenhamos aqui uma reta. Eu posso chamar essa reta de S, por exemplo. Ou eu poderia chamar ela de reta T, ok? Ou reta R, tá? Mas sempre com letra minúscula. Dentro da geometria, para identificarmos a reta, nós usamos a letra minúscula. Igual está aqui no exemplo aqui para vocês, ó. Estão vendo? Ok? Segmentos de reta. Ao considerar parte de uma reta limitada por 2 pontos, temos um segmento de reta. Cada um dos pontos que limitam o segmento da reta recebe o nome de extremidade. O segmento da reta entre os pontos A e B é representado por A com o tracinho B em cima. Representamos segmentos de reta dessa maneira. Como vocês observam aí nesse exemplo da apostila de vocês, nós temos aí uma reta, certo? Aí nós temos um ponto aqui A e depois um ponto B, certo? Como que nós representamos esse segmento aqui, ó? Segmento de A e B e passamos esse tracinho em cima, segmento de A e B. Mas poderia ser também assim. A, B e C. Como que nós representaríamos isso aqui, ó? Primeiro, aqui tem um segmento, ó. De A a B é um segmento. A B. De B a C é o outro segmento. Ela parte do ponto B e veio para o ponto C. E nós temos mais um segmento aqui, que parte do ponto A e vem para o C. Então, essa imagem aqui, o que nós observamos? Ela tem 3 segmentos, 1, 2, 3. O primeiro parte do ponto A, vem para o ponto B, identificamos ele assim, ó, A, B, sempre maiúsculo, tá, turminha? Com esse tracinho em cima. O segundo segmento vem de B a C, B, C, o tracinho, e temos o terceiro segmento, que vem de A a C. Vai ter figuras que vai ter 3, 4, 5 segmentos, aí vocês vão aprendendo a analisar, ok? Semi-reta. Podemos considerar parte de uma reta em um só sentido, a partir de um ponto. Nesse caso, temos uma semi-reta. Aqui, por exemplo, reta daqui de A até a B é uma semi-reta. É um ponto que nós consideramos, que é o ponto de A
AB. Ok? Essa semirreta que tem origem em C passa por D, é representada por segmento de C e D. Então, por exemplo, aqui. Então, nós temos a reta, o ponto C e o ponto D. E a reta aqui, a letra R, certo? Essa semirreta que passa entre C e D, ela é representada por segmento de C e D, ok? Por um ponto, podem passar infinitas retas. Então, como vocês observam aqui, ó, nós temos um ponto, foi traçado primeiramente uma reta aqui, depois outra. Olha quantas retas foram passadas pelo mesmo ponto. Então, um ponto, turminha, pode-se passar várias retas, mas em 2 pontos só passa uma reta. Ó, temos aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, só vai passar uma reta, ok? Ângulos. Observe na fotografia a decolagem do avião. A inclinação do avião em relação ao solo forma um ângulo. Observe aqui para vocês verem, ó. Estão vendo aqui, ó, marcado um pouquinho mais escuro, cor laranja ou vermelho? Então, essa inclinação aqui forma um ângulo. O ângulo é a região limitada por 2 semirretas de mesma origem. Então, podem grifar aí. O ângulo é a região limitada por 2 semirretas de mesma origem. Então, por exemplo, no caso do avião, aqui nós temos uma semirreta e aqui nós temos outra. Aqui é o ponto de origem. Então, temos uma semirreta e outra. Tá? O ângulo é essa parte aqui, ó. Quanto que mede esse ângulo aqui? Ok? Indicamos um ângulo assim. Então, como que nós indicamos um ângulo? A, O, B. Ok? As semirretas que delimitam o ângulo são chamados de lado do ângulo. E o ponto de origem dessas semirretas é o vértice. Então, observando aqui para vocês verem, ó. O que vocês veem aqui, ó? Lado. Então, aqui é um lado. Aqui é outro. O ponto de origem, aqui é onde originou esse pontinho, é o vértice. Ok? A unidade de medida do ângulo é o grau. O instrumento usado para medir ângulos chama-se transferidor. Eu creio que vocês devem ter aí, deve ter sido pedido aí no material de vocês no início do ano, transferidor, que é esse instrumento aqui, uma reguinha de plástico, é chamada de transferidor, ok? Mede-se o ângulo colocando-se o centro do transferidor sobre o vértice dele, de modo que a graduação 0 coincida com um dos lados. A graduação correspondente ao outro lado indica a medida do ângulo. Os ângulos podem ser classificados de acordo com a sua medida. Então, aqui nós temos a classificação dos ângulos. Ok? Observem aí para vocês verem, vão acompanhando. O primeiro aí é o raso, ângulo que mede 180 graus, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ângulo raso. Então, pode até passar um marca-texto aí, tá? Depois, nós temos o ângulo reto, que mede 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, com a medida maior que 0 e menor que 90. E nós temos o ângulo obtuso, cuja medida é maior do que 90 e menor que 180. Então, podem até
passar o marca-texto aí na definição dos ângulos, no nome deles, nas medidas, ok? Saiba mais. Para saber se um ângulo é reto, obtuso ou agudo, sem o transferidor, você pode usar um círculo de papel dobrado em 4 partes iguais. A ponta da dobra deve ser colocada sobre o vértice do ângulo. Se as dobras ficarem na mesma direção dos lados, o ângulo é reto. Se ficarem mais abertas que os lados, o ângulo é agudo. E se forem mais fechadas que os lados, então o ângulo é obtuso. Ok? Então, para vocês fazerem aí, se não tiver o transferidor, quiserem fazer esse teste aqui do Saiba Mais, podem fazer aí para ver, né? Se dá certo mesmo, eu acho que dá, né? Vou tentar fazer aqui também. Vamos tentar fazer, turminha? Aí vocês tentam fazer e depois comentam lá com a Pro, se dá certo. Bem interessante, né? Uma maneira aí de usarmos o que temos em casa quando não tivermos aí o transferidor, né? Atividades. Observe a figura e faça o que se pede. Então, nós temos essa figura aqui, ó. Ok? Assinale verdadeiro para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. O ângulo BAD é reto? Então, qual que é o ângulo BAD? BAD. É esse aqui, ó. BAD. Ele é reto? É só voltar aqui atrás e ver se ele parece com algum desses ângulos aqui, para ver se ele é. Ok? Se for reto, marca verdadeiro. Se não, põe falso. Depois, o ângulo BAE. Qual que é o BAE? BAE. É isso aqui, ó. Que tipo de ângulo ele é? Ele é agudo? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? E assim vocês vão analisar cada um deles, ok? Agora responda. A semirreta AC é lado comum a quais ângulos? Então, a semirreta de A a C é comum a quais ângulos? Quais são os outros ângulos aí que saem aí do mesmo ponto aí, da mesma semirreta? Ok? Depois, a semirreta AD é comum a quais ângulos? A semirreta AB é lado comum a quais ângulos? Quais são os lados e vértices do ângulo BAE? Como podemos classificar o ângulo DAF? E como podemos classificar o ângulo BAF? Ok? Homework de hoje ficaram as páginas 265, 266, 267 não tem, 269. E vamos trabalhar página 217 e 218, na qual vamos ver aí também sobre os ângulos, que é o nosso conteúdo aí de hoje, ok? Turminha, dúvidas, algum pode chamar pro lá no WhatsApp, tá? Se não entendeu, não tiver com dúvida aí para estar resolvendo essas atividades aí, me chame no WhatsApp lá, ok? Combinado? Até daqui a pouquinho então, turminha.